Nono, assinar o prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 10. Sustar, se não atendida a execução do ato impugnado, comunicar a decisão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 11. Representar o poder competente sobre irregularidade ou abuso apurado. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Artigo 72. A Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indício de despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não programados ou de subsídio não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável no prazo de 49 dias, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestado esclarecimento ou considerado isso insuficiente, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Primeiro parágrafo. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam o seguinte requisito: 1. Mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Redação dada pela Emenda Constitucional 122 de 2022. Segundo, idoneidade moral e reputação ilibada. Terceiro, notório conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro ou de administração pública. 4. Mais de 10 anos de exercício de função de efetiva atividade profissional que exige o conhecimento mencionado no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 1 terço pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre os auditores membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicado em lista tripla pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2 terços pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimento, vencimento e vantagens do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-lhe, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes no artigo 40, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimento do titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, a de juiz do Tribunal Regional Federal. Ações comuns aos controles interno e externo. Os controles interno e externo pautam suas atividades de trabalho nas seguintes ações: corretiva, de respeito à impugnação ou correção de falhas e irregularidades na gestão, assinalando prazo para que o órgão ou entidade proceda ao cumprimento das correções ou adaptações. Consultiva de orientação, diz da orientação normativa expedida aos órgãos e entidade, com emissão de parecer prévio sobre as contas do Presidente da República e de Ministro de Estado, além de responder às consultas que forem formuladas. Fiscalizadora, procedimento constante e regular que realiza fiscalizações, auditoria operacionais, auditoria de contas e inspeções. Fixação de prazo, está relacionado ao controle operacional dos controles interno e externo. Visa assinalar prazo para o órgão, entidade e pessoas físicas, cumprir as determinações e diligências informativas. O envio de informação ao Congresso Nacional, a divulgação da internet de dados sobre a administração pública, judicante ao julgamento das contas dos administradores de recursos públicos federais. Essa atividade não é da competência do controle interno. Normativa é a faculdade estatuída de baixar norma e regulamento no âmbito de suas competências institucionais. Ouvidoria pública compreende o recebimento e apuração de denúncias envolvendo os agentes da administração pública. Ação sancionadora pune aqueles que praticam atos irregulares e adotam as medidas necessárias ao ressarcimento aos cofres públicos.
processos participativos. São formas de gestão política que ampliam o processo de tomada de decisão da sociedade, entendendo que a democracia não se dá apenas nos pleitos eleitorais, de 4 em 4 anos, mas também na construção de processos participativos de gestão pública, conselho de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade, base orientadora da política na definição de prioridade e controle social de sua implementação. A legislação brasileira, após a Constituição Federal de 88, assegurou diversas possibilidades de participação na gestão pública de maneira geral e na gestão educacional de forma específica. Os Conselhos de Política Pública, as conferências, audiências e consulta pública são exemplos de processo participativo previsto na legislação. A ampliação dos processos participativos está pautada pelos princípios da inclusão, do pluralismo e da justiça social, buscando responder problemas não resolvido pela democracia representativa, ou seja, a não representação de vários interesses existentes na sociedade. Apesar de vivermos em uma democracia, o acesso aos serviços de garantia dos direitos sociais, por exemplo, ainda não se dá de forma equitativa em nossa sociedade. Os processos participativos nesse contexto podem captar interesses e informações, por vezes, não percebidos nos processos representativos, embora fundamentais para garantir os direitos do cidadão. Se por um lado os processos participativos são importantes para captar melhor as demandas, interesses e problemas sociais, por outro permite a formação do cidadão ampliando a visão acerca da realidade, bem como dos aspectos que limitam ou facilitam a ação dos governos. Conselho de gestores são canais institucionais plurais, permanente e autônomo, formado por representantes da sociedade civil e poder público, cuja atribuição é de propor diretrizes das políticas públicas, fiscalizá-las, controlar e deliberar sobre elas, sendo órgão de gestão pública vinculado à estrutura do Poder Executivo, ao qual cabe garantir a sua permanência. Os conselhos de gestores se instauram enquanto instância deliberativa de controle social, a partir da Constituição de 88, no bojo de um processo de descentralização política, administrativa, de ampliação da participação popular, e surge como instância para promover uma mudança na gestão das políticas públicas a partir de um novo padrão de relação entre Estado e sociedade, criando novas formas de contrato social por meio da ampliação da esfera social política. São espaços públicos que fazem parte da gestão pública sendo permanente.